Senhor, daquilo que o Senhor tem a falar conosco nessa noite, noite dos propósitos, noite de nós colocarmos aquilo que almejamos, aquilo que buscamos, aquilo que queremos, diante daquele que pode mudar, diante daquele que pode fazer algo por nossas vidas. E gostaria, essa noite nós vamos dar início à nova série de mensagens que perdurará durante 7 semanas, 7 quintas-feiras, que é o nome da série é 7 dias. Meus amados, o 7 tem um significado muito grande nas Sagradas Escrituras, e o principal deles é que o 7 ele nos traz a perfeição. O 7 é o momento, é a completude de um projeto, é você completar algo de forma perfeita, de forma completa, um projeto. A criação do mundo foi feita em 7 dias. Então, essa noite que nós viemos a começar a caminhar durante esses 7 dias, serão 7 semanas em que você possa colocar na sua agenda, que você possa estar presente durante essas 7 semanas, essas 7 quintas-feiras, para que você possa, tenho certeza, ser alimentado por Deus trabalhando em nossas vidas. Nós não vamos falar, meus amados, sobre os 7 dias da criação, amém? Não é 7 dias referenciando os 7 dias que a criação demorou, Deus criou o mundo, Deus criou os céus e a terra, Deus criou os animais, Deus criou o homem, não. Mas nós vamos trabalhar 7 dias, 7 momentos, 7 ocasiões que ocorrem em nossas vidas, em alguns momentos de nossas vidas, e pode até estar ocorrendo hoje na sua vida. Então, que você possa estar atento a cada quinta-feira, que você possa estar notando, que você possa estar prestando atenção naquilo que Deus quer falar com cada um de nós, a começar por mim. Amém, meus amados? Está preparado? 7 dias, hein? Glórias a Deus. Abra a sua Bíblia juntamente comigo, lá no segundo livro da Bíblia, lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 7, e você que foi encontrando o capítulo 7, você deu um pulo no versículo 25, e ao chegar ao versículo 25, do capítulo 7 de Êxodo, o último versículo do capítulo 7, que você possa, por gentileza, se colocar de pé, para que nós venhamos a fazer a leitura inicial da mensagem dessa noite. Meus amados, 7 dias, e o primeiro dia que nós vamos meditar é o dia da provação. E a Bíblia diz assim, quem achou Êxodo 7, 25, diga, achei. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela oportunidade que nos concede estarmos aqui essa noite, Pai. Nós sabemos que não foi a nossa força que nos trouxe aqui, mas foi o Senhor, foi o Teu Espírito Santo que nos levantou, nos direcionou e nos livrou de todo mal, de todo impeditivo, para que nós pudéssemos estar aqui essa noite, Pai. Que nesse momento agora nada deste mundo exterior venha nos atrapalhar de ouvir a Tua voz. Derrama sobre nós, derrama sobre cada um de nós a Tua sabedoria, o Teu entendimento, Pai. A Tua palavra venha ser entendida por nós, para que nós venhamos a sair daqui essa noite mais edificados, para que nós venhamos sair daqui essa noite, Senhor Deus, com mais intimidade contigo, para que nós venhamos sair daqui essa noite diferente da forma como entramos. É isso que eu lhe peço, Pai. Eu também lhe peço em nome de Jesus, esvazie-me e enche-me com o Teu Santo Espírito, Pai, que da minha boca não venham sair palavras vindas da minha mente, da minha vontade, do meu querer, mas venham sair palavras vindas diretamente do Teu trono, do Teu rio de águas vivas, Pai. É isso que eu lhe peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, que você possa tomar o seu lugar novamente. O primeiro dia, o dia da provação. Lá em João, capítulo 16, versículo 33, tem um versículo que, creio eu, seja conhecido de todos nós que estamos aqui presentes, que estamos ouvindo essa mensagem, que João 16, 33 diz, Jesus fala, isto vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus amados, Jesus, Deus, nos prova. Provação vem de Deus, tentação vem do diabo. O dia da provação, o dia da prova, o dia da batalha, o dia da luta, aparecerá sobre as nossas vidas. Não há nenhum
nenhum crente, não há nenhum homem, não há nenhuma mulher de Deus que não venha passar por batalhas, por dificuldades nesta terra. Então, se você está passando por algum momento difícil em alguma área da sua vida, eu quero dizer para você que todos nós que estamos aqui, todos nós que escutamos essa mensagem, todos nós temos momentos de provações em nossas vidas. Todos nós temos momentos de dificuldade em nossas vidas. De repente, o seu dia de provação, um dos seus dias de provações, foi hoje. Mudar a sua rotina, deixando de vir aos cultos quarta-feira e começando a mudar a rotina para vir aos cultos terças e quintas. Mudar, meus amados, mudança é difícil. Mudança às vezes é complicado. Mas Deus, Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui 2 vezes na semana. Isso é uma alegria, é muito bom podermos estar em comunhão com os santos 2 vezes na semana. E de repente o dia de hoje foi uma provação na sua vida, no trabalho. De repente você se estressou no trabalho. De repente você teve dificuldade na sua casa, de sair de casa, trânsito, sinal fechado e você não chegava, ônibus lotado. E você foi provado, mas você está aqui hoje. E a Bíblia diz em Êxodo capítulo 7, versículo 25, novamente, vamos ler, a Bíblia diz assim: assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Para que nós venhamos a nos entender, a perceber aonde nós estamos nas Sagradas Escrituras. Nós estamos no momento ao qual a primeira praga, que é a praga das águas, dos rios, da água do rio ter se tornado em sangue. Entre a primeira praga e a segunda, das rãs, nós estamos nesse momento. O momento ao qual Deus, Ele faz com que a água dos rios se tornam sangue, ou seja, tornam-se águas impróprias ao uso. E durante 7 dias, após essa praga, o povo de Deus, também o povo egípcio, tiveram que buscar alternativas, formas, para que eles pudessem tomar água, para que eles pudessem continuar utilizando da água, tendo em vista que do rio não poderia, do rio não teria como, porque Deus fez o mover, Deus jogou ali uma primeira praga para demonstrar ao faraó quem era o Deus, quem era o Senhor. Mas o povo de Deus também passou por momentos dificultosos, momentos difíceis, né, nesse contexto, durante esses 7 dias. Meus amados, vai ter dia que você vai passar problema, você vai ter dificuldade, você vai ter peleja, assim como aqueles que não professam da mesma fé, assim como aqueles que não caminham com Deus, assim como aqueles que escarnecem de Deus. Mas a nossa alegria, mas a nossa felicidade é que, ao saber que teremos momentos difíceis, momentos de provações, nós sabemos que Deus está conosco. Porque João 16,33, eu falo novamente, Jesus nunca nos enganou, nunca omitiu a verdade, dizendo, olha, no mundo, mas o interessante, se você reparar, a Bíblia diz, no mundo passais por aflições. Não é apenas uma, está no plural, mas a Bíblia diz, o verbo é passar. Você não vai ficar na aflição, você não vai viver na dificuldade, você não vai viver no problema, mas você vai passar pelo problema. Ou seja, vai ter momento de dificuldade, vai ter momento de angústia, vai ter momento de tristeza, vai ter momento de incerteza, mas esse momento vai passar. Esse momento que você passa por desemprego, vai passar. Esse momento de enfermidade, vai passar. Esse momento de vício, por algum motivo, por algo, vai passar. Mas para que isso venha passar, nós precisamos ter atitudes diferentes da atitude daquele que não conhece a Cristo, daquele que não conhece a Deus. Não adianta eu ficar parado na minha casa e ficar, ó céus, ó vida, se eu não faço nada de diferente daquilo que eu preciso fazer para mudar a condição, a minha vida, a minha história. Nós precisamos entender que Deus quer mudar a nossa vida, Deus vai mudar a nossa vida, Deus vai nos livrar dos problemas. Mas para isso nós precisamos ter atitudes que nos levem a passar pela provação. E a primeira delas está lá em Salmo capítulo 20, que você possa
sair de Êxodo capítulo 7 agora, e que você possa ir em Salmo, capítulo de número 20, Salmo 20, melhor dizendo. Você que sabe, salmos são cânticos, amém? Salmos são canções, então por isso que às vezes você olha, você lê salmo e você fala, poxa, esse salmo aqui é um louvor. Sim, todos são louvores. E o Salmo 20 é um louvor que fora escrito por Davi. E meus amados, o Salmo 20 e o Salmo 21, ambos escritos por Davi, são salmos interessantes. Porque o Salmo 20, enquanto você encontra, o Salmo 20, ele era sempre cantado e entoado antes da batalha. Antes de momentos difíceis, antes de momentos de peleja que o povo de Israel iria passar, era entoado, o cântico que nós podemos ver no Salmo 20. E o Salmo 21, ele era um cântico que era entoado pós-vitória, pós-batalhas. Ou seja, o Salmo 20 e 21, que foram escritos por Davi, eram salmos escritos para momentos de batalha, momentos de provação. E nós vivemos numa batalha. Nós vivemos em batalhas dia após dia. Batalhas internas, batalhas externas, mas a todo momento, a todo dia, batalhas se apresentam em nossas vidas. E o Salmo 20, versículo 1, olha o que diz, olha o que Davi escreve, olha que a palavra de Deus, olha o que o cântico começa a nos ensinar. O Senhor te responda no dia da tribulação, para que eu possa passar pelo dia da provação, para que eu possa passar do dia da tribulação, eu preciso estar próximo de Deus. E a primeira atitude daquele que se diferencia do povo de Deus para o mundo é buscar a orientação em Deus. O Salmo 20 começa dizendo, o Senhor te responda no dia da tribulação. A resposta do seu problema não vai vir das mídias sociais, não vai vir de um livro de autoajuda, não vai vir de um conselho de um amigo, mas a resposta do momento para que você possa passar de uma tribulação, passar de um dia de provação, virá da voz, virá das mãos de Deus. O Senhor te responda no dia da tribulação. Busque a orientação de Deus no dia da peleja. Não somente no dia da peleja, mas nesse momento mais ainda. Às vezes nós passamos por um momento de dificuldade financeira, e aí nós começamos a procurar inúmeras situações, inúmeras ajudas. Eu peço ajuda a um amigo, aí eu peço ajuda ao banco, aí eu peço ajuda a fulano, aí eu peço ajuda a ciclano, peço adiantamento no trabalho, e aí começo a me enrolar. Mas em nenhum momento eu paro e coloco como propósito, falo assim, Deus, me ajuda nesse dia da aprovação, me ajuda nessa tribulação, nessa batalha financeira que eu estou vivendo, está difícil. E aí às vezes a gente passa por um momento de enfermidade também, colocamos, a primeira coisa que a pessoa faz quando está enferma, às vezes, não é nem orar e falar assim, Deus, que o Senhor possa derramar sobre mim a cura, mas é entrar no Google e procurar saber qual é a consequência da doença. Aí a pessoa acorda, está com uma dor de cabeça, ela vai no Google. Ela Deus, que o Senhor possa me livrar da dor de cabeça, ela vai lá no Google. Aí a dor de cabeça, aí a dor, ou é dor de cabeça, ou é uma doença extrema. E aí a pessoa começa a ficar desesperada, aí a pessoa começa a ficar ansiosa. E aí vai cada vez mais desencadeando a ficar longe de Deus. Meus amados, no dia da tribulação, a resposta, a orientação tem que vir de Deus. Está com dificuldade financeira? Busque a direção de Deus. Está com dificuldade na família? Busque a orientação de Deus. Está com dificuldade, está com enfermidade? Lógico, você vai no médico, lógico, você vai tomar remédio, mas busque a orientação de Deus para que Deus tire aquela enfermidade. Meus amados, Deus curou enfermos. Jesus curou enfermos. Jesus, ele curou uma mulher que estava há tanto tempo com fluxo de sangue. Meus amados, por que Deus não pode te curar? Por que Deus não pode tirar essa dor de cabeça, não pode tirar esse nódulo? Por que Deus não pode mudar a tua história? É dia da provação, Deus está te provando, mas Ele quer que você busque a orientação dEle. E ao buscar a orientação dEle, Deus vai te mostrar o caminho.
Deus vai te mostrar por onde ir, aonde ir, como ir, de que forma ir. Mas nós queremos esgotar todas as oportunidades do mundo, para ir depois, agora só Deus, agora só Jesus. Meus amados, o primeiro passo, a primeira orientação tem que ser de Deus. Então, para que nós venhamos a sair do dia da aprovação vitoriosos, a primeira atitude é buscar a orientação de Deus. Segunda atitude, ainda no Salmo 20, só que no versículo de número 2, olha o que diz o versículo de número 2. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Meus amados, busque a orientação de Deus no dia da aprovação. E no dia da aprovação, que nós possamos buscar a presença de Deus. A presença de Deus em nossas vidas é fundamental. A presença de Deus em cada área de nossas vidas é primordial. Às vezes nós chegamos à casa do Senhor, estamos aqui na igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas em algumas áreas, em alguns momentos, nós começamos a divagar, começamos a pensar em outras coisas e deixamos de lado a presença de Deus em nossas vidas. O Salmo 20, eu falei, é um salmo que é um louvor cantado antes de batalha. E antes da batalha, o povo falava, olha, Deus, me responda na tribulação. Olha, do teu santuário te envie socorro. Do teu santuário que o Senhor vem enviar socorro na minha vida. Quem vai te enviar socorro é Deus. Mas para isso nós precisamos estar próximos dEle. Não podemos ser apenas crentes que vêm ao culto apenas como um ouvinte. A palavra já diz cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor. Aqui não é um momento apenas de nós ouvirmos e irmos embora, mas é o momento que nós temos a oportunidade de estarmos em comunhão com os santos. Nós somos membros de uma igreja, nós somos a igreja. Sem nós aqui é apenas um imóvel. Mas quando nós estamos aqui adorando, louvando, bendizendo o nome de Deus, isso se torna igreja. E aí é nesse momento que nós temos que buscar a presença de Deus. Será que nós temos buscado a presença do Senhor fora da igreja? Fora desse ambiente, desse momento, desses minutos que nós separamos da semana para estar ouvindo uma palavra de Deus? Tem crente, tem homem, tem mulher de Deus, que sobe a Bíblia agora, durante o culto. E aí lê o primeiro versículo e depois nem vai ouvindo, mas nem está mais ali prestando atenção. Meus amados, que nós venhamos a buscar cada vez mais a presença do Senhor em nossas vidas. Porque quando cada vez mais buscamos a presença de Deus em nossas vidas, mais conseguiremos contemplar os milagres de Deus sobre ela. Os milagres de Deus, meus amados, quanto mais próximos eu estou de Deus, eu vivo de Deus, mais os milagres eu consigo contemplar com meus olhos. Às vezes nós perguntamos, poxa, Deus curou aquele meu irmão, Deus abriu a porta de emprego para o meu outro irmão e comigo ainda está nessa peleja. É porque você ainda não procurou a orientação de Deus e porque você ainda não está vivendo na presença verdadeira de Deus. Lá em João capítulo 11, quando Jesus, ele se achega a Betânia, quando Jesus se achega à cidade onde Lázaro estava morto, já sepultado 4 dias, a palavra de Deus diz que Marta se achega a Jesus e fala, Jesus, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ao mesmo tempo, da mesma forma, a posteriori, Maria se achega a Jesus, ela se prostra diante dos pés de Jesus e fala, Jesus, se estiveres morrido, se não estiveres vindo mais cedo, antes, meu irmão não teria morrido. Ela fala a mesma frase de Marta. Mas quando Marta diz isso a Jesus, Jesus fala, Marta, eu sou a ressurreição e a vida.
o seu irmão vai ressurgir. Olha, seu irmão vai ressuscitar. Crê nisso, Marta. E aí a Marta fala, eu sei, isso vai acontecer no dia da salvação. Mas Maria se achega, se ajoelha, se prostra diante de Jesus, fala a mesma coisa. Mas quando Jesus olha Maria, ele se comove. Ele não fala nada, ele apenas se comove e diz, aonde enterraram Lázaro? E a Bíblia diz, lá em João 11:35, que Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Porque ele se comoveu aquela atitude daquela mulher, daquela irmã chamada Maria. Ou seja, a mesma Maria que no capítulo 12 de João, fica ali aos pés de Jesus, escutando os ensinamentos de Jesus, enquanto Marta está cuidando dos afazeres domésticos. Ou seja, Maria, ela tinha compreensão e entendimento de que Jesus, era Filho de Deus, e tudo ele poderia fazer, porque não há impossíveis para Deus, mas porque ela tinha presença com Deus, porque ela ouvia as orientações de Jesus, porque ela ouvia os ensinamentos de Jesus, e não apenas conhecia e ouvia falar de Jesus. Meus amados, que nós viemos a ter presença com Jesus, presença com Deus, não apenas crente que fala, eu vou na igreja todo domingo, toda terça e toda quinta-feira, mas que não apenas venhamos à igreja, mas que nós venhamos a ser a igreja, que nós venhamos a ser exemplo, que as pessoas olhem para nós, quando sairmos da igreja, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, e falem, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Busque a orientação de Deus, busque a presença de Deus. E o terceiro e penúltima ação que nós devemos ter no dia da aprovação, ainda no Salmo 20, só que no versículo 9, o último versículo do Cântico 20, diz assim, o Senhor dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Responde-nos quando clamarmos. Busque a orientação de Deus, busque a presença de Deus e busque a solução em Deus. Porque tem muita gente que busca a orientação de Deus, mas a solução que pratica não é a de Deus. Porque, Deus, eu não quero fazer isso. Deus, eu tenho que vir na igreja domingo de manhã. Eu acordo cedo de segunda a sábado, domingo, o único dia que eu tenho para acordar mais tarde, aí me colocam uma EBD às 9 da manhã. Deus, essa é a sua solução do dia para resolver a aprovação, mas para mim, a minha solução é outra, é ficar na cama. Deus, poxa, o Senhor me abriu a porta de emprego, esse emprego eu ganho X, eu quero X mais. Amém. Mas Deus te colocou ali, agradeça. Chega no trabalho, reclama disso, daquilo outro, meus amados, Deus te colocou naquele lugar, agradeça, e ore, sim, para que Deus possa te colocar em outro lugar, te promover, sim, mas agradeça ao Senhor. Então nós buscamos às vezes a orientação de Deus, mas não buscamos às vezes, não fazemos e não utilizamos da solução de Deus. Às vezes estamos aqui no culto, ouvindo a pregação, dia da aprovação, e aí você pode estar assim, nossa, aquele irmão não veio hoje, era a palavra para ele, é todinha para ele, nossa, se ele tivesse aqui, misericórdia, ele ia se quebrantar de tal forma, ele ia chorar, eu acho que ele ia aceitar Jesus de novo, quando na verdade a palavra é para nós, porque existe área de nossas vidas que a aprovação, nós não estamos buscando solução em Deus. Às vezes buscamos a orientação de Deus, mas a solução, não, essa solução é muito difícil. Imagine, meus amados, a terra prometida era um local onde havia um monte de eus, amorreus, jebuseus, heveus, todos os povos que pelejavam contra o povo de Deus. Mas Deus falou, olha, a terra prometida está ali, tem que batalhar, mas para chegar nela tem que passar no meio do Rio Jordão, a pé. É mais difícil aos olhos humanos? Sim. E aí alguns poderiam ter pensado, poxa,
Tem aquela canoa ali, ó. Vou esperar não abrir mar no rio, não. Eu vou de canoa. Às vezes nós olhamos, Deus está falando, olha, eu vou abrir a porta de emprego. Aí surge uma oportunidade. Não é a oportunidade de Deus, mas por ansiedade, por nervosismo, por angústia daquele tempo de desemprego. Deus fala, olha, não vai. Mas aí você vai. Por teimosia. Porque quer alcançar logo alguma coisa. Quantas pessoas hoje buscam o evangelho fácil? O evangelho que não tem que se negar a si mesmo. O evangelho que você tem que viver a vida como você acha bem entender. Como você quer, bem acha que tem que viver. E Deus é obrigado a fazer tudo aquilo que você quer. Meus amados, a solução em Deus às vezes é difícil, às vezes é complicada, às vezes é, aos nossos olhos, impossível. Mas se Deus direcionou, Ele vai te mostrar que aquilo ali é muito possível na sua vida. Às vezes você está estudando para um vestibular, esse ano de vestibular, aí você estuda, e aí vem aquelas pessoas dizendo, olha, você já saiu do colégio, já tem tanto tempo. Nossa, medicina, direito, não sei quantos por vaga, não sei quantos por... Desiste. Olha esse emprego, olha só esse emprego com esse salário, como é que você vai conseguir? Você estudou até o ensino médio, você não tem nem formação ainda de superior. Meus amados, se Deus te colocou, te direcionou, Ele vai abrir a porta. Ele vai fazer com que a sua vida, os milagres sejam derramados sobre ti. Creia. Busque a solução de Deus. Meus amados, imagine se Jó buscasse a solução dos seus amigos e da sua esposa. Olha, murmura contra esse Deus aí, Jó. Quantas vezes, de repente, você não já escutou isso? Para de ir à igreja. Para que você vai na igreja? Tu foi terça, tu vai quinta de novo. E aí tu vai aparecer lá de novo domingo. Você está ficando bitolado. Você está ficando doido. Fizeram uma lavagem cerebral em você, meus amados. A solução é em Deus. A solução não está nesse mundo, a solução está em Deus. Está difícil. Essa peleja está difícil, esse momento, esse tempo. Entenda que esse dia da aprovação vai passar, porque Deus nos prova até onde nós podemos alcançar a solução, alcançar o desafogo. Deus não nos prova maior do que nós podemos aguentar. Então, tenha calma, tenha tranquilidade, porque no momento exato a bonança vai aparecer, e você vai ver, caramba, bem que Deus falou comigo naquela noite, bem que o Espírito Santo de Deus me tocou dizendo, olha, Ele vai abrir a porta de emprego, Ele vai trazer a cura ao meu familiar, a vida vai mudar, para melhor, porque Deus tem o melhor para nós, e para que nós possamos finalizar, agora dê um pulo bem grande na sua Bíblia, vamos lá, na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 2, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, lá no final da Bíblia, antes das epístolas de João, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, e você encontrando no capítulo de número 2, eu vou ler o versículo 21. Pedro, ele escreve essa epístola, a segunda epístola, e nesse capítulo 2, nessa segunda divisão, no capítulo 2, ele vai falar sobre um alerta sobre os falsos profetas, um alerta sobre os falsos mestres. E nesse dia de provação é um dia quando às vezes é tanta provação, a dificuldade é tão grande que nós começamos a ouvir e a dar vazão e a dar ouvidos aos falsos profetas, aos falsos mestres, aqueles que querem te vender um evangelho fácil, um evangelho que você não precisa se negar, um evangelho que você não precisa mudar a tua vida, você pode viver absolutamente, você pode viver da forma que você quiser e Deus vai fazer tudo o que você queira. Não, meus amados, cuidado com os falsos profetas, que eles não vão te livrar do dia da aprovação, porque quem vai te livrar, nós falamos aqui, orientação em Deus, presença do Senhor em nossas vidas, e que nós viemos alcançar e fazer a solução do Senhor. E por fim,
para que o dia da provação passe sobre nós, e nós viemos a vencer, nós precisamos, no dia da provação, nos manter no caminho. Às vezes, o problema, o obstáculo, Deus nos prova não para nos afastar. Você pode estar falando assim, missionário, mas Deus nos prova, sim, mas não é para nos afastar dele. A tentação do diabo é para nos afastar de Deus, mas a provação não é para afastar de Deus, é apenas para Deus nos mostrar que nós somos capazes de passar por problema, passar por dificuldade e nos mantermos fiéis a Deus. A provação nos mostra que, apesar dos problemas, dificuldades, Deus é fiel a nós. Mas não é para que nós venhamos a fugir, a sair da igreja, a se desesperar. Ou seja, está com dificuldade financeira, está com dificuldade na sua vida sentimental, na sua vida ministerial, na sua família, mantenha-se firme no caminho. Porque olha o que diz o capítulo 2, 2 Pedro, e versículo 21. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Meus amados, olha que dureza. Mas precisamos às vezes ouvir uma palavra dura. Não é apenas só passar a mão na cabeça. Olha o que a palavra de Deus diz, olha, é melhor não conhecer o caminho do que quando conhecer voltar. É melhor você nunca ter ouvido falar de Deus, nunca ter levantado o seu braço, a sua mão, aceitando Jesus na sua vida, do que você hoje está querendo voltar para os antigos caminhos. Não pense, não leve isso para a sua vida, não queira voltar para os antigos caminhos. Não queira voltar e olhar para trás, meus amados, lembrai-vos da mulher de Ló, é o que Jesus fala lá em Lucas capítulo 17. Lembrai-vos da mulher de Ló, aquela mulher que olhou para trás para ver Sodoma e Gomorra sendo destruída e virou uma estátua de sal, porque ela olhou para trás com saudosismo, com vontade de voltar, olhando, olha o que eu perdi, olha o que eu poderia viver. Tem gente que começa a caminhar com Deus e começa a falar, poxa, eu tenho que parar de fazer isso? Poxa, eu tenho que parar de andar com essas pessoas? Aí começa a olhar para trás, saudosista. Meus amados, não faça isso, porque Deus tem o melhor para a sua vida. O dia da aprovação vai passar. Às vezes, quando a aprovação vem, a gente fala, viu? Por que eu estou aqui? Eu tenho que melhorar, eu tenho que largar as minhas dores e alguma coisa. Que você possa deixar as suas mágoas, as suas dores aos pés da cruz. Porque é lá que Deus, é lá que algo pode mudar. Tem gente que fica largando as mágoas na internet, largando as mágoas na bebida, largando as mágoas nos vícios, largando as mágoas em relacionamentos equivocados, largando as mágoas por momentos de felicidades momentâneas. Nós vivemos no contexto, quero já chamar os irmãos de louvor, mas nós vivemos no contexto agora da cidade do Rio de Janeiro, que nós estamos prestes a dias, que pessoas se deixam levar por felicidades momentâneas, pela carnalidade, porque Deus ainda não mudou a minha história, Deus ainda não mudou a minha vida, desde culto da virada eu estou orando e ainda a resposta não veio. Meu amado, minha amada, se mantém firme, se mantenha fiel ao Senhor, se mantenha fiel nos caminhos, olha, busca a orientação de Deus, busca a presença de Deus, busca a solução em Deus e se mantenha no caminho. Está difícil? Mantenha-se no caminho. Está complicado? Se mantenha no caminho, porque Deus vai trazer a mudança de vida. Lembre do cego de Jericó, Bartimeu, onde ele estava? No caminho a Jericó. Ele se manteve ali no caminho, que não era naquele contexto, no momento de Deus, mas ele estava no caminho, e quando Deus cura, quando Bartimeu começa a enxergar, a palavra de Deus diz que Bartimeu prosseguiu em seguir a Jesus. Bartimeu prosseguiu nos caminhos de Deus. Deus curou,
a provação passou na vida de Bartimeu e ele se manteve no caminho. Que você possa se manter no caminho, no dia da provação e também no dia da bonança. Que você nunca olhe para trás e fale, nossa, como seria a minha vida se eu não estivesse na igreja? Hoje, de repente, não estaria no culto, estaria jogando bola, estaria numa piscina. Mas meu amado, minha amada, você poderia estar em qualquer lugar essa noite, mas nenhum desses lugares seria melhor do que você estar aqui essa noite. Tenha certeza dessa frase no seu coração. Este é o melhor lugar para você estar essa noite. Não é porque é Conde Bonfim 604. Não é porque você está ouvindo o missionário Carlos Eduardo a pregar, não. Esse é o melhor lugar para você estar essa noite, porque aqui há a presença de Deus. Aqui há a presença do Santo Espírito. Aqui há a presença de Jesus em nossas vidas. Porque a Bíblia diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então Deus está presente aqui essa noite. Vamos ficar de pé. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. E nesse dia da provação, Deus te mostrou, nos ensinou, que quando há dificuldade, há peleja, devemos buscar a sua orientação. Devemos cantar ao Senhor, devemos buscar a sua presença, devemos buscar a sua solução, praticar a sua solução e nos mantermos no caminho. Nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós vamos estar louvando, eu quero te chamar aqui à frente, para que nós venhamos orar, para que o dia da aprovação na sua vida passe, para que você entenda nesse dia da aprovação, que Deus está te ensinando, Deus está te mostrando, e que você se mantenha no caminho, para que você coloque os teus propósitos diante do Senhor. Meus amados, este é o momento nosso com Deus. Este é o momento da qual nós não devemos olhar para o lado, ou para frente, ou para trás e pensar o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim, mas o que nós devemos pensar é o que Deus está pensando, o que Deus está olhando e de que forma Deus está vendo a minha vida. Nós louvamos aqui mais cedo, o Senhor esquadrinha os nossos corações, o Senhor nos sonda. Ele sabe aonde está a sua dor, Ele sabe onde está a sua ansiedade, Ele sabe onde está o seu problema, Ele sabe aonde está aquilo que tanto te machuca, que tanto te impede de ter uma noite de sono tranquila, que tanto te impede de vir à igreja. Então eu quero te convidar a vir aqui à frente enquanto estaremos louvando. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, eu quero orar junto com você, para que esse dia da aprovação venha passar o mais breve possível na sua vida. Então vamos louvar ao Senhor. Eu peço que a luz se abaixe também. Vem aqui à frente, vamos louvar e nós vamos estar orando. Vem à frente. Mas se você quiser ficar no seu lugar, não tem problema, mas vem à frente, nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluias. E que nós viemos a orar também, amém? Oramos ao Senhor. Abra a tua boca, clame ao Senhor.